Olá, nessa edição do Alesp em Pauta vamos ter um bate-papo com a diretora fiscal da União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, a UBRAF. Janine Diniz vai tirar todas as nossas dúvidas sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Janine. Obrigada, Priscila. Primeiramente, agradecer o convite, o espaço para a gente debater esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, diversidade e inclusão. Verdade. Para começar, explica um pouco para a gente, quando se fala em diversidade e inclusão, o que a gente está falando? Bom, a gente está falando de trazer as pessoas, né? A gente costuma dizer, não é somente convidar para a festa, mas é tirar para dançar. Ou seja, incluir as pessoas no ambiente de trabalho como um todo, né? Não só naquele ambiente formal do trabalho, mas também na hora do almoço, que as pessoas sentam parte dessa comunidade do trabalho. Uhum. Então a gente tem de ter todos esses convidados na nossa festa. Uhum. Quem são esses convidados? Então, esses convidados, a gente lá na RX, na UBRAF, costuma dizer todos os gêneros, né? Raças, etnias, gerações. Então, a gente quer ter a maior representatividade possível hoje em dia no mercado de trabalho. Uhum. Quais são os ganhos de ter, então, essa diversidade? Os ganhos são inúmeros, né? E já tem muitas pesquisas, cito aqui uma pesquisa da McKinsey, que foi feita no passado, que é você poder, as empresas têm um olhar diferente para os seus consumidores, né? Ou seja, você consegue entender como é sua consumidora mulher, ou como é sua consumidora de uma geração diferente. Então, ter essa troca de ideias no ambiente de trabalho, ela produz resultados muito melhores, né? Uma produtividade melhor, um resultado melhor para os acionistas, para a sociedade como um todo. Uhum. Aí quando a gente fala dessa questão das idades, vem logo assim, tem pessoas que são muito resistentes dentro da empresa, né? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Ou que estão há muito tempo na empresa para receber ali, sugestões, opiniões das pessoas mais novas, né? Sim, com certeza. E por isso que a gente investe muito na educação, no conteúdo, na discussão, nos bate-papos, como a gente está fazendo aqui hoje, para levar a abertura dessas pessoas, né, que elas entendam os benefícios, né, que os mais novos podem agregar ao mercado de trabalho e que a gente aprenda com a experiência desses mais velhos. Então, posso dar um exemplo aqui lá na RX, a gente tem um grupo, né, que cuida somente disso e eles fizeram, por exemplo, uma campanha de cartazes de coisas que não são bem-vindas no ambiente de trabalho falar, por exemplo, né. Um exemplo aqui, isso não é do meu tempo, ou então assim, ter muita atenção, tanto dos jovens com os mais velhos, mas também dos mais velhos com os mais novos estarem mais abertos a esse mundo mais diverso. E a troca é incrível, eu acho que um sempre pode ajudar muito o outro. E tem a parte tecnológica também, né? Porque a geração que entra agora no mercado de trabalho quase que nasceu com o celular na mão, né? Exato, então a gente tem muita coisa que vem de um passado que a gente tem mudado muito, acho que a pandemia acelerou muito isso, né? Mas um exemplo, por exemplo, antigamente a gente assinava todos os contratos, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, então, como você falou, pessoas às vezes de alguma outra geração falam, mas é válida essa assinatura eletrônica? Tem o mesmo papel jurídico? A gente vê que mais e mais as pessoas estão abraçando a tecnologia, vem para facilitar a vida, o dia a dia, diminuir a burocracia, né? Hoje mesmo usei um serviço aqui do estado de São Paulo, que eu fui renovar minha CNH no Poupa Tempo, e tudo digital, né? Você paga ali, paga com o Pix, antigamente você tinha que pegar a ficha e ir até o banco. Então eu acho que a tecnologia veio para ficar e para ajudar e para melhorar, sem dúvida, a nossa eficiência, produtividade, né? Eu acho que é importante a gente focar na educação das pessoas mais dos idosos, porque eles têm que se acostumar com isso, né? Eu vejo eles se acostumarem, eu vejo pela minha família, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que abraçou totalmente a tecnologia, né? E é super importante para eles porque no dia a dia ajuda muito, facilita. E até para se manter no mercado de trabalho, né? Exato. E muitos dos jovens, eles gostam de ensinar, gostam de dividir os conhecimentos. Então, a dica é cola na pessoa, no colega do lado, tenta aprender. E, às vezes, é mais fácil do que a gente pensa, né? Até você usou uma expressão agora, né? Cola no colega do lado. É uma expressão mais jovem. Dentro do ambiente de trabalho, há muitos anos, isso não era nem, dependendo, lógico, do setor, não era
admitido, por exemplo, né? E hoje em dia esse jovem também vem com uma nova linguagem, ainda mais quando vai se falar de tecnologia. Aí que parece que é outro idioma até. É difícil a gente se adaptar, eu acho, no começo, né, com toda essa nova linguagem, com todo esse conhecimento que eles trazem, né? Mas eu acho que é muito importante, a gente lá dentro, uma coisa que a gente incentiva muito é treinamento dado de funcionários para funcionários. Então, um exemplo que eu tenho no meu departamento, que eu trabalho na área de finanças, a gente dá curso de Excel, por exemplo. Então, as pessoas são voluntárias para fazer esse curso com outras pessoas da companhia e é uma maneira ali de você fazer um curso muito aplicado para o seu dia a dia, né? Então, a gente disponibiliza esse horário. Eu acho que é importante, hoje também é uma facilidade, né? Tem muitos cursos online, muito conteúdo que você pode estudar e aplicar no seu dia a dia, sem dúvida. Quando se fala dessa questão das gerações, quais os principais desafios? Olha, eu acho que o principal desafio, a gente já começou conversando aqui um pouquinho, o preconceito, né? Às vezes a pessoa que, por exemplo, eu estou nesse mercado há mais de 25 anos, né? É difícil, às vezes, você ver alguém que chegou com 2 anos e já tem mais conhecimento de algum campo do que eu, por exemplo. Mas você manter a sua cabeça aberta, não ter preconceito, ouvir o que esse jovem tem a dizer e, ao mesmo tempo, também ouvir das outras gerações que já passaram, já fizeram o que eu fiz, eu acho que o principal desafio, então, eu diria que é o preconceito, é você ter essa cabeça fechada, né? A mente fechada, fala, não, eu não acredito no que ele fala, eu não concordo. Então, você está aberto a escutar, a receber o feedback e acabar com o preconceito, né? Aí você tocou num ponto importante, a questão do preconceito, e a gente tem ela na questão do gênero. Tanto de se falar quanto homem e mulher, mas né, por conta do feminino, mas também das pessoas que são LGBT. Né? E como que fica essa questão também? Eu acho que o preconceito está muito enraizado ainda na sociedade, né? Eu vejo por mim, né, que eu sou mulher, tenho colegas também que têm outras orientações sexuais, também sofrem preconceitos, mas eu acho que pouco a pouco a gente vem mudando esse cenário, com conhecimento, com discussões como esta hoje, né? Então, a gente vem abrindo a porta aí para que realmente esse preconceito seja vencido, né? A gente teve o desfile aqui em São Paulo também, né, do orgulho LGBTQIA+. Eu acho que essas temáticas são importantes, né? O Dia Internacional da Mulher, quando a gente debate várias questões específicas, eu acho que essas datas são importantes também para conscientizar essas minorias e para a gente dar um passo à frente como sociedade e deixar esses preconceitos para trás, né? A empresa é responsável por fazer também que o ambiente de trabalho também fique leve, né? Sem as brincadeirinhas, as piadinhas que podem ofender. Sem dúvida. Eu acho que eu vou dar o meu exemplo, como eu cheguei aqui nessa cadeira, né? Eu tinha o meu ex-chefe, ele quis o mesmo número de entrevistados, mulheres e homens, né? Ele falou, olha, eu quero ter o mesmo número. E falaram, pô, mas finanças é muito difícil, a gente não vai conseguir. Não, eu contratei uma consultoria, eu quero ter o mesmo número. Então, a empresa já pode setar o tom. Eu mesmo, dentro da minha equipe, eu via que tinha muita brincadeira. A gente teve uma primeira pessoa gay que veio trabalhar com a gente, que é um querido. E eu pedi pro pessoal, gente, vamos parar com as brincadeiras, porque não está agregando, né? E eu acho que as pessoas conhecendo ele e gostaram tanto, se simpatizaram. Então, eu acho que sim, que a empresa tem que ter esse papel, né, como gestor, como a liderança, dar o exemplo, né, não fazer esse tipo de brincadeiras. E também, eu acho que com o diálogo, com a conversa, conversar, olha, às vezes você acha que ele não se importa, que ele também está rindo, mas não é aceitável. Então, a gente procura ter muito respeito, né, e coibir, sim, essas práticas que não são aceitáveis, né, de brincadeiras, de bullying, de coisas que a gente não tolera e não deve tolerar mesmo, né? Você até comentou essa questão de ter chamado, né, a equipe e falado, olha, não é uma brincadeira que se faça, não é tolerável isso. Mas quais as outras ações também, além dessa, que é mais direta, de conversar com as pessoas, mas de mudar essa mentalidade também?
A gente lá dentro, a gente tem os grupos de funcionários para cada uma dessas temáticas. Então, eu, por exemplo, eu participo do grupo de equidade de gênero, né? Tem o grupo do LGBTQIA+, tem o grupo de etnia. Então, nesses grupos, a gente discute ações, né? Uma ação específica do grupo de equidade de gênero, que é o que eu participo, é a mentoria. Então, a gente faz mentorias com funcionárias que gostariam ter uma mentoria para aprender a se comunicar melhor ou para ver quais são as oportunidades de carreira. Então, acho que esses grupos são espaços, assim, que são discutidas ações que podem ser feitas, né? Por exemplo, como eu te falei, essa mentoria, a gente tem um outro tema que é uma mentoria para mulheres em tecnologia também, que é uma área que é pouco dominada ainda pelas mulheres. Mas eu acho que esses grupos, eles trazem essas iniciativas, né? Eu trabalho numa empresa de eventos, eu acho que agora a gente também esse ano lançou um guia para como os eventos podem ser mais inclusivos, né? Porque não só dentro do nosso ambiente de trabalho, mas também os nossos eventos. Uhum. E também, assim, pensando em relação às mulheres e até aos eventos, inclusive tem uma lei que fala sobre isso, né? Essa responsabilidade de quem trabalha, de quem atua nessa área em relação ao assédio sexual, principalmente o abuso, né? Colocar, então, mulheres que estão em risco, né? E os funcionários, as pessoas envolvidas ali em grandes eventos ou em bares, em shows, né, são responsáveis por tomar alguma atitude, não permitir que aquilo aconteça. Né? É uma coisa também que vocês acabam falando, essa coisa do abuso, do risco que as mulheres acabam correndo, né? Sim, sem dúvida, Priscila. Até acho que foi uma iniciativa excelente, né, da LESP, do protocolo do Não Se Cale, né, a gente aderiu. Eu acho que, como é importante ter uma lei, né, e ter o respaldo jurídico, mas também como é importante a divulgação que foi feita, né? Todo o material dos cartazes que podem ser colocados nos banheiros, como cuidar da vítima, né? Eu acho que veio para dar muito respaldo, essa que era a nossa preocupação, né? O que fazer, né? Uhum. E lá tem perguntas e respostas que eu acho que sempre aquele olhar para a vítima, né? Cuidar da vítima. Uhum. Então, sem dúvida, eu acho que é muito importante, é uma preocupação nossa, né? A gente cuidar da vítima, a gente não tolerar o assédio, a gente não tolerar esse tipo de atitude, né, nos nossos eventos. E a gente sempre, a gente tem um manual, né, de como expor nos eventos, isso sempre foi muito claro, né? Da linguagem que não é tolerada, da falta de respeito com homens e mulheres, né? Uhum. Nesse caso, geralmente é muito mais voltado para a mulher, mas também às vezes a gente vê que tem abusos também com todos, né? Então a gente quer coibir, sem dúvida, esse tipo de abuso. E daí até a experiência que vocês têm, isso é passado para outras empresas ou existe troca até? Porque sempre tem uma conexão, né? Ainda mais vocês que têm essa questão das feiras, né? Dos eventos, então sempre lida com muitas empresas, de passar essas informações, de conversar um pouco sobre esse assunto também? Sim, sem dúvida. A gente tem a nossa associação, que é o BRAF, que hoje também estou aqui representando, e a gente conversa muito esses temas, né? Quais são as melhores práticas? O que a gente pode fazer em conjunto para se tornar realmente um protocolo que todo mundo está fazendo? Então, a gente tem essa troca das melhores práticas, da discussão quais são os problemas que o mercado está enfrentando, né? A gente, ficamos 100% parados na época da pandemia, os eventos presenciais. Então, a gente se uniu muito e a gente discute bastante esses temas lá na nossa associação. Você falou de um protocolo, né? Quais são, assim, as diretrizes básicas até para esse atendimento, para esse acolhimento? Sim, primeiro é dirigir a vítima a uma das pessoas que são designadas no evento, né? Então não é todo mundo, então a gente pergunta se a pessoa precisa de ajuda, leva ela até essas pessoas que já são designadas e sabem como agir, né? E encaminha ela até o táxi, ou pede se gostaria que acompanhasse. Então tem uma série de passos, né? Mas acho que o mais importante é pegar o consentimento, se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda, e levar ela até as pessoas responsáveis no evento. Né? Na nossa empresa a gente tem 2 empresas responsáveis de operação e jurídica que pode, nesse espaço, um espaço protegido para a vítima, né?
e depois fazer todos os procedimentos aí também de denúncia e tudo mais. Mas no primeiro momento é acolher essa vítima, entender, perguntar, pegar o consentimento se ela precisa de ajuda e encaminhar as pessoas que têm todo o treinamento para lidar com a situação. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, um caso que acontece muito é a mulher quando ela está alcoolizada, né? E muitas situações de estupro, por exemplo, já aconteceram assim, a culpa foi dela, né? Ela que bebeu demais, ou a roupa dela que estava chamativa demais. Ter o acolhimento também, ter naquele momento que ela passou realmente do limite, por exemplo, do álcool, né? E precisa de ajuda, precisa de alguém que cuide dela naquele momento, é bem importante, né? É importante você tocar nisso, né, professora? Porque a vítima, ela nunca é a culpada, né? Eu acho que é importante mudar isso na nossa sociedade. Não é por causa da roupa que você está usando ou porque você bebeu um pouco a mais que, né, você fez um convite, não é isso. Então, assim, é bem importante. A gente quase não tem essa situação em eventos e feiras de negócio, mas eu li o protocolo, né, e vi que é muito importante sempre falar, olha, acho que você não está tão bem, você quer posso te acompanhar até o táxi, ou posso te levar né, para casa. Então, ver que ela não está bem é uma maneira de se aproximar e pedir se precisa ajuda, né? Para que ela se sinta segura, para que a mulher se sinta segura. E num bar pode beber sozinha, né? A gente tem que ter essa segurança, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa situação e tentar colocar na vítima, né, o problema. Não é aceitável mais hoje em dia, né? Até voltando um pouquinho ao nosso tema, né, a questão da inclusão, um dos temas que nós estamos tratando hoje. A inclusão, quando se fala ali, principalmente na questão das escolas, né, não é apenas colocar uma criança dentro da escola ou aceitar aquela criança naquele ambiente escolar, mas é fazer com que ela, né, deixar com que ela faça parte daquilo. Conta no ambiente de trabalho, como que é trabalhar essa questão de a pessoa com deficiência ou a mulher dentro de um ambiente que é predominantemente machista, essa inclusão verdadeira, como que se faz? Eu acho que o primeiro passo é o respeito, né, de todos. Eu trabalho numa equipe, às vezes, que, né, os meus superiores são uma equipe masculina, e eu sinto muito respeito, muito incentivo para a gente, né, dar esse passo além. Então, eu acho que o primeiro de tudo é respeitar e abraçar realmente, como a gente falou, né, chamar para dançar, né, eu quero ouvir sua opinião, né, porque não adianta, né, ter uma mulher lá, né, que nem eu, por exemplo, na UBRAF, eu me sinto que os meus companheiros querem ouvir minhas sugestões, meu feedback. Então, e na RX é a mesma coisa. Então, acho que é o respeito, é ouvir, né, ouvir muito essas pessoas, a gente chamar para almoçar, trocar uma ideia, né, almoçar com uma pessoa que você geralmente não almoça, ou ver algum hobby que tem em comum, né, para quebrar um pouco o gelo, né. Então, eu acho que... E também não tentar fazer tudo pela pessoa, mas pedir o que ela precisa de ajuda, né? Quando você recebe, por exemplo, um cadeirante, né? Então, eu acho que, claro, tem que ter toda a infraestrutura física, mas também tem que deixar a pessoa à vontade, né? Se ela quer uma ajuda com a cadeira ou não. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse olhar de respeito, de cuidado e de ouvir, né? Às vezes a gente precisa ter um feedback. Vou citar um outro exemplo aqui para você, que eu acho bacana. A gente tem um evento de transporte e logística e a gente é um setor que tem pouca representatividade feminina. E a gente tem um programa lá que chama Com Elas na Fenatran. E aconteceu em 2022, agora vai acontecer a segunda edição em 2024. E quando eu estava com o comitê organizador, eles falaram, nossa, Janine, a gente faz tudo isso para as mulheres, mas lá na cerimônia de abertura não tinha uma mulher nos representando. E eu levei aquilo para casa e já agi, né? Então, assim, ouvir, né? A gente faz tudo, mas assim, na conversa com as representantes da entidade, eu vi que faltava ir um passo além. Então, esse ano a gente já está mudando, vamos ter várias representantes conosco na cerimônia de abertura do evento. Então, é muito importante a gente estar aberto a ouvir como elas se sentem representadas, ou as minorias, né? No caso racial,
a nossa população brasileira, mais da metade é considerada negros e pardos, e ainda assim, dentro das instituições, não há essa equivalência. Fala um pouco para a gente sobre isso, que trabalho que é feito até para que tirar esse preconceito, porque a cor não identifica ou não capacita ou desqualifica alguém, né? Exato. E aqui realmente a gente sempre fala muito assim da meritocracia, que não tem candidatos, né? Eu acho que o Brasil como um todo, e a gente tem um programa lá dentro, por exemplo, treinamento para a língua inglesa, né? Eu trabalho numa multinacional, isso é muito importante, o inglês. Então a gente tem dado aulas gratuitas, né? Inclusive com refugiados, então também ajuda. Então é uma maneira de dar um passo além, né? Não ficar... Então assim, eu acho que as cotas nas universidades, eu acho que todos esses programas inclusivos é muito importante para a gente quebrar aí essa disparidade que a gente tem hoje, né? Como você falou, a população é predominantemente negra, mas a gente não vê nas lideranças ainda, não vê. Então eu acho que todas essas iniciativas, tanto governamentais como as cotas e das empresas providenciando aula de inglês, mentoria, o que precisa fazer para chegar lá, abrindo esse espaço para debate, né? A gente abre muito lá espaço para ouvir. Eu acho que isso é muito importante. Me veio até a lembrança em relação a um programa que a gente gravou esses dias, falando sobre o cabelo crespo, né? Hoje em dia tem muitos negros que já assumiram a questão do black, o seu cabelo natural, que é o que eles falam, é o crespo mesmo. Alguns ambientes de trabalho, antigamente, isso era muito difícil. A pessoa era até obrigada a cortar o cabelo ou a ter um estereótipo já né, para igualar ali as pessoas. Fala um pouco disso. O que você percebe no mercado? O que você percebe nas empresas em relação a isso? Eu percebo, Priscila, eu estou há mais de 25 anos no mercado, eu percebo o quanto mudou e quanto mudou para melhor, né? Eu, quando comecei minha carreira na auditoria, era assim, né? Tinha que usar salto, tinha que andar com o cabelo preso, unha feita, assim, já mudou muito, né? E eu acho que tem ainda um caminho para... Não é o que você está vestindo ou o seu cabelo que define a sua competência, que define o quanto você vai agregar. Então, assim, eu vejo que o mercado de trabalho evoluiu muito nesse sentido. Eu acho que ainda tem um caminho para a gente percorrer, mas eu vejo que a gente tem evoluído. E eu espero que nunca mais isso aconteça, né? Do cabelo definir se a pessoa não é competente. Tenho pessoas na minha equipe, né? Que tem todo tipo de cabelo. E eu fico feliz de ver essa diversidade na minha equipe e ver que o mercado de trabalho realmente não mudou quanto a isso. Eu acredito que mudou muito. Quando eu vejo 25 anos atrás, quando eu comecei e agora, é uma diferença, assim, incrível, né? Infelizmente não é para todas as pessoas ainda, né? A gente sabe disso, não é todas as empresas que já abraçaram essa causa e não. Mas eu acho que com esse trabalho que a gente tem feito muito da educação, de discutir, isso com certeza vai ser uma coisa que vai ficar no passado. Você disse que na sua equipe mesmo tem ali gente, tudo quanto é jeito, né? Tudo quanto é cabelo. Sim. Ali. O que agrega essa diversidade? Porque daí a gente fala de uma diversidade cultural, racial, étnica. O que acrescenta? Bom, acrescenta diferentes perspectivas, né, para os problemas. Às vezes a gente tem algum problema, a gente tem uma nova lei, né, eu trabalho com finanças, um novo método de pagamento. Então, como a gente falou, por exemplo, esses jovens trazem muito dessa questão da tecnologia, né? Quando lançou o Pix, então eles são os primeiros a saber, os primeiros a trazerem essas novidades para nós. Ao mesmo tempo, tem pessoas mais de outra geração que sabem melhor dizer o não, né? Não pode ser feito tudo, a gente precisa falar sobre compliance. Então, a diversidade, ela agrega muito para você atacar um problema de diversas formas, ou seja, né? Vamos discutir aqui qual que é a melhor forma. Um é melhor em tecnologia, outro é melhor entendimento dos contratos. E assim, como um grupo, eu acho que, sem dúvida, a gente soma forças, né? A gente soma as qualidades de cada um. Dá para se empregar, né? Você trabalha numa multinacional.
Mas questões que vocês têm lá e que a gente sabe que uma empresa de grande porte tem uma estrutura diferenciada. Mas nas pequenas, principalmente você lidando também com as feiras, com os negócios, são empresas de diferentes tamanhos, né? Sim. E como implantar também esse tipo de comunicação mais assertiva dentro das empresas menores? Sim, esse é um bom ponto. Com certeza tem uma infraestrutura menor, as empresas menores, né? Mas eu acho que começa lá no recrutamento. Você abrir o seu recrutamento, quem você quer chamar para sua empresa, mesmo que sua empresa tenha 5, 6 pessoas, né? Não chame todas as pessoas iguais a você, né? Procure somar diferentes opiniões, diferentes visões de mundo, né? Então, assim, eu acho que começa aí no recrutamento, nas pessoas que você quer chamar para sua empresa, para trabalhar com você. Se você tem uma empresa pequena, também conviver com outras empresas, como a gente falou das associações, né? Então, isso eu acho que te abre muito a cabeça, o leque, conhecimento. Participe, então se integre com outras empresas da sua indústria, do seu mercado, para trocar ideias. Acho que isso é super importante. Às vezes você tem uma empresa que pode ser 3 pessoas, 2 pessoas. Como você contribui para avançar a diversidade e inclusão? Né? Participe de uma associação, participe das questões da sua indústria. Acho que isso é super importante. E eu acho que uma coisa que eu toquei aqui é ficar bem aberto ao feedback também dos seus clientes, né? Dos seus clientes, seus consumidores, quem é, o que eles gostariam de ver. Então, às vezes, a gente tem um viés aí, né, que tem que tomar cuidado. Você falou do recrutamento, né, escolher pessoas que pensem de maneira diferente, né, da sua. Dá uma dica, então, para quem está assistindo a gente, sobre esse recrutamento, porque eu acho que talvez as pessoas pensem, não, eu preciso colocar pessoas que pensem como eu, tenham a mesma linha de raciocínio. E, na verdade, é a diversidade que faz crescer? Sim, com certeza. A gente tem essa tentação, né, de falar, mas essa pessoa pensa igual eu, tem os mesmos valores que eu. Mas se você tem 2 iguais, pensando igualzinho, será que isso vai trazer o melhor resultado, o melhor resultado mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que é importante a gente ter opiniões diferentes, discutir coisas diferentes. Eu participei de uma conferência agora, mês passado, a gente estava falando, por exemplo, tem pessoas que são muito mais criativas e outras são mais operacionais. Com as melhores empresas aconteceram o quê? Uma pessoa super criativa, e no exemplo eles deram o Walt Disney, né? E quem fazia toda a operacionalização era o irmão dele, o Roy, que era uma pessoa super certinha, super de números. Então, assim, essa combinação que levou a empresa onde está hoje. Então, assim, eu acho que essa combinação de você ver, em que eu não sou tão boa, o que eu preciso melhorar, e ter uma pessoa no seu time que pode te suprir, assim, você vai ter um ganho incrível na sua equipe. Aí é um papel do gestor também de até um amadurecimento, né? De enxergar o time com as suas qualidades. Ninguém é igual a ninguém e a diferença é que vai completar ali o time, né? Vai fazer ser um time vencedor. Com certeza, com certeza. A gente tem essa pessoa que eu mesmo, por exemplo, cuido de finanças, mas eu tenho deficiências, não diria deficiências, mas assim, eu não sei tanto de impostos quanto a coordenadora de impostos, que ela faz isso todo dia, que ela pesquisa lá. Então, eu acho que aquela coisa que a gente falou da inclusão é escutar, né? Às vezes eu dou uma opinião, ela fala, olha, Janine, você está errada, porque a lei falou isso e isso. Nossa, Renata, você tem razão, vamos por aqui. Uhum. Então, a gente poder ver que, né, o gestor ele não precisa saber de tudo no detalhe, 100%. Mas você tem uma equipe que te apoia e te supre nesses pontos que você precisa melhorar, né? E até a questão, tanto de gênero, né? Então, homem e mulher ali já pensam de maneira diferente em muitas coisas. A questão das idades também, que tem percepções diferentes. E também tem o temperamento, né? Tem gente que é um pouquinho mais introvertido e tem gente que é super extrovertido. Como que é equilibrar todas esses bons profissionais, né, com as suas qualidades e defeitos? É um bom ponto esse. Não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tem cada pessoa uma pessoa. Mas eu acho que alguns têm, dependendo do seu posto, né? A gente fala, tem sempre a pessoa certa
para o lugar certo, né? Então, a gente não pode ter uma pessoa muito tímida, introvertida, talvez numa posição que nem você, de apresentadora, entrevistadora, né? Que tem que ter esse jogo de cintura. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que precisa calcular imposto, uma pessoa que gosta de ficar mais quietinha, ficar ali com os números dela, atenção aos detalhes. Então, o bacana é que a gente ter o perfil certo no cargo certo, né? Acho que isso ajuda muito quando o seu perfil né, um diretor de marketing tem que ser uma pessoa um pouco mais extrovertida, né, gostar de estar com os clientes, com os consumidores, entender, estar com os outros diretores. Então, naturalmente é uma pessoa mais extrovertida, eu imaginaria com uma pessoa de finanças como eu. Mas eu acho que é isso, é você alinhar os seus valores, a sua melhor maneira com o seu cargo, né? Com o que você está fazendo, né? Acho que é aí que você extrai o melhor das pessoas. E a questão da comunicação, né? Como ela deve acontecer dentro desses ambientes, tanto de profissional para profissional, que está ali no mesmo linha hierárquica, mas também do coordenador, diretor para os seus subordinados. Eu acho que a comunicação ela tem que ter... Eu sou particularmente fã de uma comunicação direta, né? Então, você que nem quando eu falei para minha equipe, olha, eu acho que essas brincadeiras não são adequadas. Eu não tentei contar muito, mas eu falei, gente, vamos parar de fazer esse tipo de brincadeira, não tá legal. Então, eu acho que quando você dá uma comunicação direta, eu acho que ajuda a pessoa a entender, né? E eu acho que essa questão da comunicação também mudou muito, né, com o passar dos anos. Eu vejo que hoje em dia todo mundo usa muito emoji, né? E a gente pode pensar, não, mas emoji não é uma comunicação que eu vou usar no mercado de trabalho. Não, hoje a gente usa muito, né, e facilita, né? Ah, parabéns que você terminou esse projeto, coloca uma carinha feliz. Então isso diz muito para o colaborador e eu acho que a direção, a diretoria já tem abraçado muito essa linguagem mais jovem, né, de emoji, de tentar fazer textos mais sucintos, né? E sem dúvida eu sou muito fã de uma comunicação direta, né? De falar diretamente quais são os nossos valores, quais são nossas metas, aonde a gente quer chegar. Eu acho que é bem importante. E os feedbacks? Qual a melhor maneira de trazer feedbacks, por exemplo? Eu acho que a melhor maneira do feedback é no momento, né? A gente estava conversando aqui, não sei se eu posso falar, mas você fez um trabalho ontem e hoje, né, você já recebeu um feedback positivo. Então, talvez fosse um mês depois, não tivesse tido o mesmo impacto, né? Então, eu acredito muito nesse feedback na hora que está acontecendo o problema, né? Então, pode ser um feedback positivo, foi um trabalho bem feito, por exemplo, como eu dei esse exemplo que a gente conversou antes do programa, mas também pode ser um feedback negativo, né? Então, às vezes, quando a gente tem algum problema na empresa ou alguma coisa saiu errado, eu costumo sempre dizer, o que a gente aprendeu com isso? Né? Ou o que a gente vai fazer para não incorrer nesse erro novamente? Porque eu entendo que ali é o calor da hora, mas se você deixar um mês depois, talvez a gente não lembre realmente como aconteceu. Então, a gente tinha muito antigamente falar feedback uma vez por ano, 2 vezes por ano, para discutir sua performance, sua carreira. Eu acho que isso já está ultrapassado. É muito mais benéfico você dar um feedback quando está acontecendo o problema, ou um feedback positivo quando você fez um bom trabalho. E o feedback hoje em dia é muito mais informal, né? Como eu te falei, por exemplo, assim, mandar um e-mail, parabéns, você terminou esse projeto, né? Não precisa esperar a sua revisão semestral das suas metas para te dar esse parabéns. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais no momento, até mesmo informal. E eu acho que ajuda muitas pessoas a crescerem, evoluírem. E parar para pensar o que eu posso fazer melhor. Eu fiz bem feito, fui reconhecida, que bacana, eu acho que... Para um feedback negativo é preciso bastante atenção, né, da gerência ali, da coordenação, porque ainda mais que hoje a gente tem a questão do assédio moral. Então, dependendo como esse feedback ele é aplicado negativamente, ele pode ser um estrago, na verdade, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, sempre respeito uma conversa profissional, né? Eu costumo dizer, às vezes, eu começo falando, olha, eu não teria feito isso assim, né? Mas eu entendo porque você fez assim. O que você aprendeu com isso? Você acha que foi melhor? Você acha que você pode revisar? Então, eu acho que também no momento do feedback, eu ouvir a pessoa, né? Nesses feedbacks mais formais, semestrais,
eu sempre costumo começar perguntando como você acha que foi a sua performance nesses últimos 6 meses, o que você acha que você poderia melhorar? Então, eu acho que abrir esse diálogo para também não ficar um monólogo, né, como você falou, até uma questão de faltar com respeito, ou às vezes você não tinha a visão toda do que aconteceu, né? Então, o feedback também tem que ser um diálogo, né? Deixa a pessoa também falar o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a visão dela naquele momento. Que com base nisso, talvez você até mude o que você estava pensando. Então, é bem importante a gente ser sempre muito respeitoso, muito direto, ouvir outra pessoa fazer perguntas. E às vezes a gente tem que ser duro mesmo, porque alguma coisa saiu de uma maneira que não foi a mais adequada, mas assim, duro com respeito. Falar, olha, eu não teria feito assim, mas o que a gente pode fazer melhor da próxima vez, né? Porque eu acho que a intenção de todos é sempre concluir o trabalho da melhor forma possível, né? Ninguém faz de propósito uma coisa errada, né? Agora, eu estava pensando aqui sobre um desafio muito complicado, assim, para a gestão, é lidar hoje com tantas questões emocionais. Nós estamos vivendo em uma era, né, pós-pandemia, com muitas doenças emocionais mesmo, né? Depressão, ansiedade, enfim. Como é lidar com isso? Porque também entra numa inclusão e numa diversidade. Momento que as pessoas estão vivendo, né, pode ser transitório, né, mas que é preciso também atenção naquele momento. Sem dúvida. É um desafio, né? Eu vejo por mim, eu nunca tive um treinamento para como lidar com isso. Eu já tive problemas na minha equipe, né? Pessoas com começo de burnout, então acho que a primeira questão é pedir se a pessoa quer um tempo, né? Hoje em dia tem muitas ferramentas, muitos recursos, seguro de saúde, tem uma série, né, de psicólogos, de atenção, então o primeiro passo sempre que eu pergunto é, você não quer procurar uma ajuda? Porque eu não sou especialista, mas tem muitas pessoas que são e podem nos ajudar, né? Então, eu fico feliz de saber que na minha equipe todo mundo voltou, às vezes a pessoa precisa 1, 2 semanas, procura um especialista, né? Quem não pode ter acesso ao plano de saúde, mas eu sei que tem muitos recursos também, né, no próprio SUS e hoje em dia na internet para fazer esse acolhimento, para entender o que está acontecendo, né? Eu acho que a minha dica aqui como gestora é oferecer ajuda e pedir para a pessoa procurar realmente um profissional, né? Que vai poder identificar se é uma crise de ansiedade, se é um burnout, o que está acontecendo e que os colegas ajudem nesse momento, né? Porque o trabalho dessa pessoa vai ficar. E eu sempre costumo dizer para a minha equipe, a gente tem que abraçar, pegar, resolver. A gente não sabe dia de manhã quem vai precisar de ajuda, né? Então, assim, ter esse espírito de um trabalho colaborativo eu acho muito importante. E quem deve observar até, identificar, na verdade, esse problema? Porque às vezes a pessoa acaba mostrando em números o resultado dela, seja ali em vendas ou o rendimento dela no trabalho. Às vezes ela não precisa prestar esse tipo de relatório, ela tem outros ganhos, né? Ela demonstra de outra maneira. Como que uma gerência consegue observar que tem alguma coisa errada? Eu acho que a gente nota a mudança de comportamento da pessoa, né? Ou ela fica mais quieta, ou ela sempre entregou, começa a não entregar. Que foi esse caso que eu tive, por exemplo, né? A pessoa sempre entregava tudo no prazo, tudo bonitinho, e começa a ter uma certa dificuldade para entregar no prazo, até para conversar por que está atrasado. Então a gente nota uma diferença no comportamento, né? Não sair, como eu falei, a hora do almoço é super importante, eu acho, né? Começa a não querer mais ir almoçar com os colegas. Então eu acho que o gestor tem que ter esse olhar, né? Ou às vezes também ver se está pesando muito a mão nas demandas, né? Pode ter alguma coisa na casa da pessoa, então sempre procurar conversar e ficar atento a essas mudanças de comportamento, eu acho que é importante, né? E quais são os ganhos quando se observa essas coisas? Quando a gestão ela não é fria, apenas ali em números e resultados, mas ela consegue enxergar o funcionário como um ser humano completo. Sim. A gente costuma falar, a gente tem uma pesquisa que é segurança psicológica, né?
que é se você, acima de 75% das pessoas se sentem seguros para expor esses problemas, eu acho que é um ganho que a gente sabe que essas empresas conquistam muito mais seus resultados e a pessoa não tem medo de errar. E quem não tem medo de errar vai fazer um trabalho melhor, vai se arriscar, vai querer aprender uma coisa nova, né? Então, assim, essa segurança psicológica já foi comprovado em vários livros também, que é muito importante para a segurança psicológica, para o trabalho colaborativo, para alcançar os resultados que a empresa vislumbra, né? Hoje em dia a gente também sabe que essas doenças têm um índice muito grande de abandono do trabalho, então isso tem um custo muito alto para as empresas. Então, assim, é muito importante agir da forma preventiva, né? Como você falou, precisa ter esse olhar, o que está acontecendo com a minha equipe, o que está acontecendo com os funcionários, tem algo que a gente pode fazer diferente. Então, acho que é muito importante. Dentro da tua empresa tem esses projetos, né? Tanto de inclusão quanto de nossa, me fugiu a palavra agora. Inclusão e diversidade. Diversidade, isso. Tem dentro da empresa e como medir o resultado disso? Como medir que essas ações realmente são assertivas? A gente costuma medir isso, né? A gente, ano passado, alcançou a máxima de ter 57% de mulheres em cargos de liderança. Então, a gente mede, por exemplo, essa questão de gênero nos cargos de liderança. A gente mede isso por país também, então tem alguns países que estão abaixo, que precisam melhorar. A gente mede no recrutamento, né, quantos cargos estão sendo ocupados pelas minorias. Então, a gente é muito atento para ver se isso está trazendo resultado. Essa pesquisa da segurança psicológica também, a gente faz essa pesquisa uma vez por ano. Pesquisa de satisfação dos empregados também a gente faz, então tem esse tema de diversidade e inclusão, suas ideias são ouvidas, se você é respeitado. Então, essas ferramentas ajudam muito a gente saber se está no caminho certo para cada dia fazer um pouquinho melhor. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu quero que você explique um pouco para a gente também sobre o trabalho que é feito pela União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, né? Como que pode ajudar também outras empresas a crescer, a evoluir? Então, a UBRAF, ela é essa associação que representa, né, feiras de negócios. A gente tem reuniões lá para discutir muitos temas. Um tema agora também muito atual é o ESG, né, como os eventos podem ser mais sustentáveis. Então, a gente tem muito conteúdo. A gente vai ter um evento agora, em agosto, para discutir dentro do nosso setor quais são as melhores práticas, que é Expo Experience 2024. Então, eu acho que o que eu sugiro para as pessoas é realmente ficarem engajadas, atentas aos conteúdos e poder divulgar isso, né? Trocar as melhores práticas, ajudar umas empresas às outras. Bom, Janine, obrigada então pela sua participação hoje aqui com a gente. Obrigada, Priscila. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.